Ok, querido, querida, você que nos assiste, esse é o momento mais aguardado da nossa ministração, do nosso culto. O momento em que nós separamos para ouvir Deus falar com a gente. Não que eu seja a única voz de Deus presente aqui na terra, não que eu seja o próprio interlocutor de Deus, mas porque nós nos apegamos na palavra dele. E como nós nos apegamos à palavra dele, cremos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, para falar ao nosso coração. E principalmente um assunto tão delicado como o que nós vamos tratar hoje no nosso sermão. Para você que tem nos acompanhado nas últimas semanas, nós temos trabalhado os salmos de peregrinação, os salmos de romagem, ou cânticos de degraus. Eram os salmos, os poemas ou canções que o povo hebreu cantava enquanto rumava até Jerusalém, para lá prestar os seus sacrifícios, para lá prestar o seu culto a Deus, entregar suas ofertas ao Senhor, rever família, amigos. Enquanto eles iam pelo caminho, desfrutando da bondade, da proteção de Deus, muitas vezes tendo inimigos à espreita, correndo perigo pelo caminho, debaixo de um sol escaldante, no frio intenso à noite. O que eles tinham para consolar o coração deles era a certeza de que o destino deles em Jerusalém, eles iriam se encontrar com Deus Todo-Poderoso. O nosso destino não é diferente. Um dia todos nós nos encontraremos com o Senhor. O que deve mover o nosso coração é como será esse encontro. Será que estamos preparados para ele? Será que se esse encontro acontecer daqui a poucos minutos, se ele acontecer amanhã, será que eu e você estamos preparados para ele? Talvez você julgue não estar preparado pelo momento difícil que você vive. Momentos difíceis nos levam a um pessimismo, uma tristeza profunda, talvez um sentimento depressivo sobre o coração, que nos fazem duvidar da beleza da vida, da certeza do amanhã, da bondade de Deus, do amor de Deus, da esperança que surge a cada manhã pelas misericórdias do Senhor. E esse salmo retrata muito bem isso, o salmo de número 130. Retrata muito bem o clamor de alguém que se encontra profundamente triste. Mas interessante que esse salmo não retrata alguém que está sem esperança. No final do salmo, como nós vamos ver daqui a pouco, ele retrata exatamente isso. E essa é a diferença daquele que se rende aos pés do Senhor Jesus. Sofre também, obviamente. Mas o sofrimento é carregado da esperança que o Senhor Jesus pode dar ao nosso coração. E eu queria te convidar, então, a abrir comigo o Salmo de número 130. Nós vamos ler o Salmo inteiro, nessa manhã. Salmo de número 130, eu peço que você acompanhe comigo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Talvez o fato mais comum à sua e à minha vida nesses tempos em que vivemos é o quanto nós estamos constantemente cansados. Constantemente cansados. A nossa vida é muito corrida. O profissional do século XXI, dos anos 2020 em diante, ele precisa ser multitarefas mesmo. Ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O acesso à informação é cada vez mais amplo. Então, há muito assunto para se conversar. Cada vez mais as pessoas sabem um pouquinho de cada assunto. Então, tudo isso demanda esforço e ir atrás de informações, de cumprir as tantas tarefas que nós temos a cumprir na nossa vida. Isso demanda tempo, esforço. E quando chega o final de semana, como nós estamos agora, o cansaço bate.
Às vezes, se você tem uma rotina muito intensa, o cansaço bate antes mesmo do final de semana. E talvez esse cansaço físico que eu e você sentimos naturalmente durante a nossa semana possa ser aliviado por um final de semana descansando com a família, no sofá, assistindo um filme com a família, ou mesmo sentado no quintal, deitado na rede, ouvindo uma boa música, assistindo um bom filme, uma boa série. Isso tudo pode trazer descanso ao seu corpo físico. Mas e quando a alma não tem descanso? E quando o cansaço é interior? Quando o cansaço é espiritual? O que eu e você podemos fazer para nos aliviar? Onde e como encontrar descanso? Sem querer dar spoiler, mas já dando. O descanso verdadeiro só se encontra no Senhor Jesus. É o que Salmo vai dizer para a gente. E eu estou dizendo isso no começo, que é para você não se desesperar agora e continuar comigo até o final. Para que a gente descubra juntos como e onde encontrar descanso para a nossa alma. Não só um descanso físico, porque o nosso corpo, conforme a semana vai indo adiante, vai se cansando novamente. Mas a nossa alma. É possível encontrar descanso no Senhor Jesus. Então eu peço que você acompanhe comigo agora, enquanto nós conversamos sobre isso. O salmo que nós acabamos de ler começa com uma declaração extremamente profunda no seu âmago. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Um dos meus filmes preferidos é o filme Sexto Sentido. Ele não é nem um pouco um filme animador, não é nem um pouco bíblico, mas a trama é muito envolvente. E logo no começo da trama, quando o garotinho se encontra com o homem que depois a gente descobre que, na verdade, está morto, ele escuta ele orando dentro de uma igreja e clamando em latim esse primeiro versículo. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. E conforme o tempo vai correndo no filme, a história vai sendo desenrolada, a gente vai descobrindo o que significava essas profundezas que o menino estava clamando. Que é o que espanta o protagonista do filme quando ele vê aquele menino clamando das profundezas. O que uma criança de 9, 10 anos teria de tão profundo para clamar? Interessante que talvez seja esse o pensamento, a ideia que as pessoas têm ao olhar para a sua vida. Quando você toma coragem de abrir o seu coração para algum colega de trabalho, para algum familiar, para algum vizinho, e dizer que você está passando por um momento difícil na sua vida. Como se você pudesse dizer isso. Eu estou clamando a Deus das profundezas. E talvez a pessoa, assim como no começo do filme, não entenda todo o desenrolar da história e ache exagero. O que teria de tão profundo para clamar aqui? É interessante que a ideia original, nesse texto aqui, não é de uma profundeza tão interior, mas uma profundeza exterior. Como se o autor desse salmo, dessa canção, tivesse, de fato, no fundo do poço. Ele olha para cima e a única coisa que ele enxerga é o céu. Então ele clama a Deus. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. A minha pergunta no começo da mensagem foi como e onde encontrar descanso para nossa alma. E eu queria destrinchar com vocês aqui alguns passos para que você encontre descanso para a sua alma. Primeiro passo, abrir o seu coração diante de Deus. Como o salmista fez aqui. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Não por acaso esse texto traz algumas repetições, umas intensificações das ideias colocadas na linha anterior, porque o hebraico, usado no Antigo Testamento, é uma língua muito primitiva, ele não tinha os recursos gramaticais que nós temos hoje, como ponto de exclamação, por exemplo. Então ele repete ideias para dar intensidade do que ele quer falar.
Eu estou clamando das profundezas. E essa repetição das ideias é como se ele estivesse falando cada vez mais alto para ser ouvido. Escuta, Senhor, a minha voz. Que os teus ouvidos estejam atentos às minhas súplicas. Em primeiro lugar, abra o seu coração. Abrir o coração é assumir miséria. É reconhecer que em si mesmo não consegue suprir a salvação que precisa. E com certeza você se relaciona com isso. Tantas coisas você já tentou e nenhuma delas funcionou. O vazio continua o mesmo no seu coração. As coisas não funcionam como você queria. Então, o autor aqui nos ensina a abrir o nosso coração como um sinal de assumir a própria miséria interior. Eu estou clamando das profundezas mesmo, porque é assim que eu me sinto. Eu olho para o lado e não vejo nada e nem ninguém. É como se eu estivesse de fato dentro de um buraco, largado e sozinho. E eu não tenho mais ninguém a quem clamar. Então eu ergo a minha voz para clamar a Deus, dizendo: Senhor, escuta o meu clamor e a minha súplica. Que os seus ouvidos sejam atentos àquilo que eu tenho para falar. Algo acontece quando nós clamamos o nosso ouvido diante de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, como o salmista nos ensina aqui, assumindo a nossa miséria, clamando a Deus por misericórdia, nós estamos completamente expostos. E é aí que o Senhor nos quer. Completamente vulneráveis. Talvez o dinheiro nos dê força. Talvez a família, os amigos nos fortaleçam um pouco. E nesse momento talvez sejamos inalcançáveis, porque estamos cheios de coisas que são boas, sim. São boas, mas são nada além do que passageiras. Só o Senhor é eterno. Então, nesse momento em que estamos completamente vulneráveis e expostos a Deus, quando não temos mais nenhuma saída, quando tudo mais fracassou, é que os nossos olhos são abertos para enxergar quem Deus é de verdade. Momentos de dificuldade, profunda tristeza, no fundo do poço, nos levam a talvez perder convicção de que as coisas vão melhorar, nos fazem perder a alegria, nos fazem duvidar de que somos amados pela nossa família, nos fazem às vezes duvidar da nossa capacidade de seguir adiante. E principalmente, talvez nos leve a duvidar do caráter de Deus. Será que Deus se esqueceu de mim? Um clamor, como feito aqui, demonstra um coração exposto, completamente vulnerável, completamente entregue, de alguém que assume que não há outra saída senão o Senhor Jesus, senão Deus. E expostos e vulneráveis é quando os nossos olhos são abertos e nós podemos enxergar Deus porque Ele é de verdade. Em primeiro lugar, Deus é justo. Deus não é justo em permitir que nós passamos por momentos difíceis. Deus não é injusto porque a vida não está como eu queria estar, que ela tivesse. Deus não é injusto porque eu não tenho o salário que eu queria ter. Deus não é injusto porque eu não tenho o carro, a moto, ou que eu não moro na casa que eu queria morar. Deus é justo. E olha como o salmista assume isso de forma tão bela. No versículo 3. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Olha que maneira impressionante de olhar para Deus em um momento difícil. Se uma das coisas que nós mais fazemos enquanto passamos por um momento difícil, que é duvidar da justiça de Deus, às vezes a gente chega até a dizer: mas eu não mereço isso. Eu não faço mal para ninguém. O salmista então nos leva a colocar Deus como o nosso padrão de moral, como o nosso padrão de justiça e bondade. E diante desse padrão, nenhum outro se sustenta, nenhum outro fica de pé. O nosso padrão de justiça e de moralidade não é o nosso vizinho do lado. Não é aquele nosso conhecido que não respeita ninguém, que não tem limites. O nosso padrão de justiça e de moralidade é Deus. E o salmista diz isso.
se o Senhor observar toda a iniquidade, se o Senhor for levar em conta, quem poderia escapar diante dos olhos de Deus? Quem é justo diante dos olhos de Deus? Isso nos leva a um sentimento extremamente difícil de lidar com ele, que é o sentimento da culpa. E eu sei que você também se sente assim. Talvez você, assim como eu, não tenha nunca roubado ninguém, não tenha matado ninguém, não tenha cometido nenhum crime grave. Mas e aquelas pequenas coisas? Aquelas pequenas mentirinhas? Aquelas meias verdades? Aquele jeitinho para se dar bem no negócio? Aquela enganação para ganhar um pouco mais de dinheiro? Aquela manipulação para se dar bem em alguma situação? Tudo isso é iniquidade. E tudo isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Quem pode escapar dos olhos do Todo-Poderoso que a tudo vê? A pergunta do salmista é extremamente profunda. Ele completamente vulnerável diante de Deus, olha para Deus como Ele é e diz: o Senhor continua sendo justo. Porque se o Senhor fosse olhar com os olhos de justiça, quem poderia escapar? Se a culpa traz peso, o perdão traz temor. Olha o que diz no versículo 4, que é o versículo central desse texto. Mas contigo está o perdão para que seja temido. Outra tradução dirá: contigo há perdão, por isso nós te tememos. O temor no Antigo Testamento está muito ligado a relacionamento, a obediência. Sabe por que o salmista diz, logo depois de dizer que ninguém escapa aos olhos justos de Deus, que diante do padrão divino de moralidade ninguém está imune ou ninguém escapa ileso, ninguém é aprovado nesse padrão? Aquele que pode perdoar é que deve ser temido. Por que eu e você tememos tanto a opinião dos outros? Por que eu e você julgamos e temos tanto temor da opinião de outras pessoas, do que vão pensar? Talvez seja esse o seu temor até então, que você não tenha se entregado de corpo e alma ao Senhor Jesus, ao Evangelho de Cristo, à salvação que o Senhor Jesus propõe. Pelo que a sua família, tradicionalmente de outra vertente, vai pensar, pelo que seus vizinhos vão pensar, pelo que você mesmo pensa sobre você, rendido aos pés do Senhor Jesus. O Senhor deve ser temido, porque Ele é que pode perdoar. E olha que padrão maravilhoso de misericórdia. Se diante da culpa, ao pesar e a questão que não pode ser respondida, quem é que escapa aos padrões de Deus? Quem é que pode ser julgado por Deus e passar ileso? Em contrário disso, o Senhor oferece perdão. Essas iniquidades citadas aqui podem ser perdoadas pelo Senhor Jesus. Então, o temor a Deus, o temor por aquele que pode perdoar, se transforma em esperança. Então eu disse a você, até agora, sobre como encontrar descanso em nossos dias. Em primeiro lugar, você deve abrir o seu coração diante de Deus. E abrir o coração de Deus é reconhecer a própria miséria, a incapacidade de prover para si felicidade. E quando você se expõe, você está vulnerável diante de Deus assim, reconhecendo que você sozinho não consegue prover felicidade para você mesmo, é que você consegue enxergar Deus como Ele é. Em primeiro lugar, Deus é justo. Deus não é injusto pelo que você passa. E segundo o padrão de justiça e de moral de Deus, ninguém consegue escapar. Em terceiro lugar, Deus é misericordioso, por isso Ele deve ser temido. Aquele que julga é o mesmo que perdoa. Por isso Ele deve ser temido, reverenciado. Por isso Ele deve ser obedecido. Então o temor se transforma em esperança, como diz o versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra.
A esperança de aguardar em Deus é uma esperança que nunca vai embora. Uma esperança que não se acaba nunca. Esse é o sentimento daquele que encontra perdão em Deus. E é assim mesmo que funciona. Para você que ainda não conhece o Senhor Jesus que está nos assistindo agora. É assim mesmo que funciona. Nós também passamos por momentos difíceis. Nós também passamos por momentos de intensa tristeza, de intenso pesar. E nós nos confrontamos com Deus que é completamente justo, mas que é completamente misericordioso. Então toda essa culpa, todo esse pesar vira esperança em Deus, porque Ele pode perdoar. Então a nossa alma pode esperar em Deus, ter esperança em Deus. A culpa se transforma em depressão pela ausência de esperança. Quando não há um futuro pela frente. Quando nós olhamos e não enxergamos saída. Mas nós olhamos o texto e confiando no caráter santo, justo e bondoso de Deus, nós podemos ter esperança. A nossa alma pode encontrar descanso no Senhor. E talvez você esteja se perguntando, mas como acontece esse perdão pelas iniquidades? Se todo mundo, como você acabou de falar, Wallace, está completamente incapaz de ser aprovado no julgamento de Deus, mas que Deus pode ser temido pelo seu perdão e esse perdão vira esperança em Deus, como isso acontece? E eu vou te dizer, no versículo 6, o salmista intensifica essa ideia da esperança. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. A ideia aqui, ela é intensificada, usando agora como exemplo os guardas que guardavam a cidade. Então eles estavam atentos a noite inteira pelos perigos que poderiam chegar de qualquer lugar. Na noite escura, naquele tempo não havia iluminação pública como nós temos hoje. Não era simplesmente acender uma luz, não haviam armas de fogo para se defender, eram espadas e flechas. No total escuridão, como eles ansiavam para que o dia amanhecesse e tudo ficasse mais claro de se ver. Como eles ansiavam para que aquele momento acabasse e todos os perigos fossem embora. A noite escura tem trazido desesperança para o seu coração. Parece que a noite não se finda nunca. Parece que essa tristeza não tem fim. Parece que esse marasmo não tem fim. Parece que essa noite não vai acabar nunca. E aqui o salmista diz que é possível, assim como o guarda que espera para que o dia amanheça, é possível ter esperança e esperar somente no Senhor. Porque esse perdão que vem do Senhor vem através do Senhor Jesus. Um perdão completamente merecido. Um perdão extremamente amoroso, vindo somente de puro amor. Esse mesmo sujeito, eu e você, que não escapamos ilesos debaixo do julgamento de Deus, somos alcançados pelo perdão de Cristo, quando Ele toma o nosso lugar na cruz. Todo pecado tem um preço. E o Senhor Jesus pagou esse preço na cruz. Daí é que vem esse perdão. Com Deus está o perdão, somente com Deus. E se só Deus é o portador desse perdão, somente dele pode vir a nossa esperança para que o dia amanheça. E meu amigo, minha amiga, o dia vai amanhecer, porque o Senhor Jesus é poderoso. Porque a tua palavra não volta vazia. Porque o amor dele não se acaba nunca. Porque o Senhor Jesus não se cansa dos seus e dos meus recomeços. Porque o amor do Senhor Jesus está disponível para mim e para você. Então, no final do versículo 6 e no versículo 7, o poeta, o autor, nos brinda com o final dessa poesia tão bonita. Mostrando a diferença entre um medo
um temor, um julgamento sem esperança que pode se transformar em depressão, mas agora um temor em obediência a Deus, inundado pela esperança do Senhor Jesus. O temor dá lugar à esperança do amor de Deus e do perdão de Deus. Então ele reforça a ideia do começo do versículo 6. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Espere somente no Senhor. Nele temos ampla redenção. Olha o contraste de ideias. Se no começo do texto nós lemos ele clamando das profundezas, do fundo do poço, agora ele está olhando para Deus. Ele se deparou com a justiça de Deus, com o amor e o perdão de Deus. Então ele pode dizer, somente em Deus a salvação, completa a redenção. As trevas que pareciam não ter fim, dão lugar a uma luz que ilumina todos. Que ilumina tudo à sua volta. As trevas que pareciam não ter fim, agora dão lugar à luz do Senhor. A profundeza que parecia não ter fim, não acabar, agora dá lugar à redenção poderosa do Senhor Jesus, redenção ampla, para que você e eu não precisamos nunca mais ser escravos de tristeza alguma. Para que você e eu, quando nos depararmos com momentos difíceis novamente, tenhamos esperança em Deus. E não precisamos nos afundar mais em tristeza, choro, remédios, dependência de pessoas, de situações. A esperança no Senhor Jesus, para que esse sofrimento, essa tristeza se acabe ainda hoje. E o versículo 8, responde isso para a gente. É Ele, o Senhor, que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Se antes o absoluto de justiça, de padrão, de moralidade de Deus era impossível de ser alcançado, muito pelo contrário, condena a todos. Como disse no versículo 3, ninguém pode ser aprovado nesse padrão de moralidade. Agora, esse amor perdoador, essa esperança que enche o coração do homem, encontra o Senhor que redime todas as iniquidades do homem. Não importa o que você tenha feito. O perdão do Senhor Jesus é maior. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado grande demais para o Senhor Jesus. Não há tristeza profunda demais para o Senhor Jesus. Não há depressão profunda demais para o Senhor Jesus. Não há pesar profundo demais para o Senhor Jesus. Não há profundeza maior do que o amor do Senhor Jesus. Ele é quem redime o homem de todas as suas iniquidades. Onde encontrar descanso? Na cruz do Senhor Jesus. Naquele que verteu o seu próprio sangue, para que eu e você não sejamos mais escravos desse mundo. Para que eu e você encontremos a verdadeira felicidade, como nós acabamos de cantar aqui agora. Ele quer te ver feliz como nós somos. Ele quer te dar a felicidade que Ele mesmo sentiu ao obedecer o Pai e entregar a sua vida por mim e por você. Esse sacrifício está disponível. Que você se renda aos pés do Senhor Jesus. Que você reconheça a sua situação, o seu estado de completa miséria, a sua incapacidade de ser feliz, a sua incapacidade de relacionar-se com Deus sozinho. Somente o Senhor Jesus pode refazer esse caminho com Deus novamente. Ele é a nossa única fonte de esperança. Ele é que nós devemos temer. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você deseja tomar essa decisão, e se você quer entender mais como funciona esse processo de entender o perdão do Senhor Jesus, por favor, nos procure. Nós ficaremos muito mais do que alegres em poder mostrar para você o perdão que transformou a nossa vida. É para isso que essa igreja existe. É para isso que nós fazemos esse culto aqui. É para isso que nós nos reunimos.
É para isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos. Para que você se encontre com o seu Salvador, o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você escute mais essa canção agora que nós vamos cantar. E que tudo que nós cantamos aqui, tudo que eu falei aqui, que nós vamos cantar novamente, que possa entrar no seu coração e romper os limites dessa semana, desse domingo, e que durante essa semana inteira você possa meditar naquilo que você ouviu. Deus te abençoe.